Olá, sejam bem-vindos ao 12º Café com IA. Esse nós temos a honra de ter aqui presente o professor doutor Anderson Tenório, que é professor do César School, e a gente vai conversar hoje sobre não só o uso da inteligência artificial na sua forma de desenvolvimento, né, que o professor Anderson vai trazer aqui algumas informações, trazer dicas, né, sobre o futuro do desenvolvimento de software com o uso da inteligência artificial, principalmente com as redes generativas, né, que estão sendo cada vez mais utilizadas. Mas o currículo do professor, que ele vai se apresentar melhor para todos nós, vai contar como é que ele chegou aqui nesse momento, é rico em um subcampo da inteligência artificial que é chamada de inteligência de enxames. Essa área, quando eu fiz o meu doutorado, eu tive a honra de ser aluno de Carmelo, que é um especialista em Swarm Intelligence. Então, o professor Carmelo mostrou as várias aplicabilidades dessa área e, inevitavelmente, inteligência de enxames, são algoritmos que usam a inteligência computacional para otimização. Então, a gente vai explorar um pouco do conhecimento de Anderson nessa área. Então, agradeço muito, né, você estar aqui conosco, colocando todo o seu conhecimento para o público, a audiência do Café com IA, nosso 12º Café com IA. E Anderson, nos conte como é que foi a sua evolução nessa área que cada vez mais é até interessante de trazer essa informação. Se eu não me engano, foi esse ano que eu li isso, no começo do ano, ou foi no ano passado, que Pierre Lucena colocou que na Federal os cursos de computação superaram os cursos de medicina e direito, que eram sempre os mais procurados. Ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, passaram a ser os cursos mais procurados da Federal. E isso mostra, obviamente, que a área de tecnologia ela vem se tornando cada vez mais relevante para todas as áreas, né, da nossa sociedade digital. Sim, E aí, e aí? tem dessa nos contos, Inclusive o curso novo também, né, de ano, né? e ainda tem o novo curso. Com o Jorge lá coordenando. Sim, eu que agradeço, viu, Álvaro, aqui o convite. Assim, eu tô vindo aqui e tô sentindo que talvez aqui nem no lugar que outras pessoas já vieram anteriormente, pessoas que eu admiro e pessoas que também fizeram parte da minha carreira acadêmica e também profissional. Então, é exatamente uma honra por estar aqui tentando compartilhar alguma coisa num lugar que outras pessoas já fizeram bastante bem. Né? Então, como tu disseste, eu estou apeamente na César School, mas não somente, né? Então, é até bom também esclarecer isso, né? Porque a gente tem o Centro de Inovação, o César, aqui do Polo Digital, e o César School, a César School, como a gente costuma falar, é um dos braços do César, né? Então, meio que atualmente, isso é dinâmico, de certa forma, mas atualmente eu estou nos dois lados dessa moeda aí, né? Estou tanto no César Org, que a gente chama, e lá estou atuando como Data Scientist Manager, porque de certa forma eu ainda estou envolvido com a parte técnica, mas também com a parte gerencial, de certa forma. Isso no César Org, né, trabalhando em um projeto especificamente para uma Big Tech, que a gente, inclusive, por questão de contrato, pode divulgar qual é, mas também estou na César School, né? E aí na César School eu até brinco lá com o pessoal do César que eu vou espalhando meus tentáculos até onde for possível, porque atualmente eu estou lá na graduação, na pós Lato Sensu, estou coordenando especialização, inclusive uma delas é em análise de dados, IA, e também na pós Stricto Sensu, que lá a gente também tem o mestrado profissional e o doutorado profissional em engenharia de software. É engenharia de software como um todo, mas naturalmente lá tem uma linha que é de IA e dados, eu acho que esse é o nome oficialmente, e aí eu estou tentando dar minha contribuição também, já orientando alguns trabalhos. É um programa relativamente até mais novo do que os cursos de graduação, mas tem dado certo, então tem um corpo docente lá, que inclusive tem muita relação também com as outras universidades
a UFPE, com a UPE e com a Rural também, né? Tem alguns professores, inclusive, que estão espalhados aí nessas instituições, né? Então, é basicamente mais ou menos por aí, certo? Que eu tô atualmente é dinâmico, porque às vezes muda, né? Mas é por aí, mais ou menos. E nos conte, Anderson, Sim, essa sua formação, né, que você fez, sua graduação, mestrado, sim, doutorado, e com foco em inteligência sim, artificial. sim, Nesse andar da carruagem, sim, você fez pesquisas. sim. Conte as suas pesquisas. Pronto, muito bom. Veja, e aí já adiantando que eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, a gente está em 2025, né? Então, eu entrei na graduação em computação, engenharia da computação, lá na UPL em 2004. Então, já vai 20 anos, 2 décadas, um pouquinho mais de 2 décadas. E aí, para IA especificamente, são dois mundos diferentes, certo? Totalmente diferentes. Não totalmente diferentes, mas sensivelmente diferentes. Mas quando eu entrei em computação, é, é, a minha, a minha caminhada para ir em direção à inteligência artificial foi meramente fortuita, de certa forma, porque eu estava no curso de computação que entrei meio que são muitas paixões, entrei porque eu gostava de ciências exatas, não tinha muito bem na minha cabeça o que ia fazer, aí tem sempre aquele papo, ó, computação tem emprego, dá dinheiro, não tem, mas, né? Mas aí eu acabei indo para computação, aí lá dentro, aí fui começar a entender o que é ciência da computação, no caso lá, engenharia da computação, e tanto na parte do curso em si, como na parte de pesquisa que a UPE estava, que na Escola Politécnica, né, que ainda hoje tem o curso de computação, estava tentando se estabelecer como um dos players assim de pesquisa aqui em Recife e Pernambuco. E aí, veja, eu fui para IA, inicialmente, iniciação científica, simplesmente porque eu achava cool a área, certo? Gostava de ficção científica. Na época ali dos filmes eu gostava de assistir Matrix, próprio Inteligência Artificial, que é de Spielberg, mais ou menos ali nenhum. Então a antena que me interessava pela parte ficcional até eu achava interessante e achava legal, certo? E aí quando eu passei a entrar em uma iniciação científica é que eu fui começar a entender toda a ideia de aprendizagem de máquinas e tudo mais, tudo que está em volta disso. E aí é daí que realmente passou a ser um interesse genuíno, não somente na ideia, né? Um interesse genuíno nas técnicas, na ciência por trás, né? Então, na graduação, eu acabei fazendo iniciação científica na área de redes neurais artificiais, e é com o professor Fernando Buarque, que já esteve aqui, então foi, de certa forma, essa iniciação na parte científica. E após a graduação, e aí eu lembro bem, até conversa até com o Fernando Buarque na época, porque o mestrado lá da UPE estava iniciando ainda, ia demorar 6 meses para. Tipo assim, eu acabei em 2008, a graduação só ia ser daqui a 6 meses. Termine 9.2. E aí, para não perder o embalo, eu estava com vontade de fazer mestrado. Ele acabou até falando, o próprio Fernando Buarque acabou me direcionando para Teresa, lá na Federal, que foi a orientadora dele de mestrado, acredito eu, lá na década de 90. E aí eu acabei indo para a Federal. Só que como ainda não estava muito certo que a carreira acadêmica era a carreira que eu gostaria de seguir, de certa forma, aí eu fiz um negócio que eu não aconselho as pessoas fazerem, eu acabei fazendo, acho que deu certo para mim no final das contas. Eu acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fui pro mercado, e aí trabalhar com software, aquela coisa super tradicional no produto digital, fui para a Sertel, e trabalhando como web developer, e junto com o mestrado. Aí eu digo que não foi exatamente uma boa ideia, porque assim, foi pesado, sabe? Assim, no final das contas, o mestrado que era para durar 10 anos, durou, sei lá, no final das contas, quase 4 de eu ter que trabalhar na época, né? E aí foi mais ou menos nessa época que realmente eu passei a entender o que é a pesquisa, engajei mais fortemente no que é a pesquisa de computação, de ciência como um todo, certo? Aí quando eu fui para o doutorado, também na Federal, também com Teresa, aí eu tentei organizar a minha carreira de maneira que eu conseguisse fazer de uma maneira mais direta, de uma maneira exclusiva no final das contas. Então o doutorado para mim, por exemplo, foi muito melhor nesse sentido, porque eu pude realmente viver todo aquele ambiente acadêmico, de visitar conferência, de conhecer pessoas, fazer network nesse sentido. Sim, sim. E aí até, né, os episódios anteriores aqui dessa conversa eu assisti, escutei, e eu acho que você fala muito isso, e as outras pessoas também, que tipo, você fazer o doutorado, você consegue abrir sua cabeça para outras coisas, não somente para aquele problema específico que você tem em mente, né?
Porque, né, até aquela brincadeira, não sei se você já viu essa imagem que, tipo, o que é o doutorado, né? Tipo, você tem um círculo, aí você vai dando um zoom, 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 que a sua pesquisa específica é um cantinho de nada. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que a gente consegue, tenta, ao menos, estabelecer uma maneira mais estruturada a resolução de problemas. E isso serve também, aí, né, finalizando para não estender tanto também, isso serve também, já que eu hoje, depois de acabar o doutorado, e aí por diversos motivos, por uma coisa ou outra, eu acabei meio que me dividindo, já que eu comecei assim, dividindo meus esforços no mundo acadêmico, no mundo do mercado, e eu acabei continuando dessa forma. Então é como eu estou até hoje, né? Então eu tento ao menos ter esses dois pés, né? Em cada um dos lados. Não sei se eu faço tão bem em cada um deles, que a história do papo, né? Nem sabe nada direito, nem sabe andar direito. Mas eu tento, certo? Ficar um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Eu penso que isso, na verdade, só mostra a capacidade de multitarefa, né? Que é uma capacidade que quem tem é porque aprende a se organizar, a planejar. Porque se conseguir, pode, consegue fazer. Então, isso eu acho muito louvável. Eu sempre digo, ter um pé na indústria, ou no setor público, e um pé na academia, isso traz uma contribuição tremenda para todos. Sim. Porque você, por exemplo, meu caso é no setor público e academia. Então, muito do que eu aprendo nas pesquisas e que eu aprendi na academia, essa interação com mentes pensantes é muito louvável. E esse arcabouço de conhecimento acaba sendo levado também para o trabalho, no caso, para o setor público, obviamente, para quem é da indústria privada. Eu acho isso muito produtivo para todos que fazem. É cansativo, Sim. A cobrança é maior, mas a satisfação e a entrega é melhor. Sim, sim. Até às vezes até no próprio, vamos dizer assim, um ambiente em que você, por exemplo, isso eu vejo no EDAD, né, que já que eu estou atuando como cientista de dados, então a área é muito exploração. Então a própria, você está num ambiente em que você não tem muitas certezas de como você vai chegar naquela solução ou de como ao mesmo problema está sendo definido. Então, né, eu acho que, por exemplo, a ciência de dados como um todo, né, então é até outra conversa, mas a própria ciência de dados, essa ideia de você extrair insights no conjunto de dados, tem muita certeza associada e a própria pesquisa também tem muita incerteza associada, né? Você chega lá, quando você entrar no mestrado, um pouco menos, mas ainda assim, no doutorado é muito mais. Você chega lá, você não sabe exatamente o que é que você vai fazer, você tem que arrumar o problema primeiro, né? Que a gente primeiro arruma o problema para depois arrumar a solução. E às vezes até arrumar o problema é até mais difícil do que arrumar a solução. Mas aí, Anderson, você mesmo, aproveitando o gancho, né? Você falou desse seu viés na área de inteligência artificial com redes neurais. Sim. E a gente, como fala de redes neurais generativas, redes neurais artificiais. Sim. E hoje, inevitavelmente, esse é até um dos objetivos do Café com IA, a gente trazer essas excelências, né, e de conhecimento para colocar para o público, não o que é determinados termos, essa sopa de letrinhas, Sim. a tecnologia. Mas muita gente associa inteligência artificial a redes neurais artificiais no caso de rede generativa, que não é. Inteligência artificial é algo que vem lá da década de 40 e redes generativas é algo novo, extremamente impactante, mas muitos olham somente as redes generativas, focando nas redes generativas. Inevitavelmente, o mundo hoje está sendo impactado com tudo que esses modelos entregam. E uma coisa que eu gostaria de explorar com o seu conhecimento. As entregas dessas redes generativas para o pessoal da área de tecnologia, que a gente já abordou bastante com especialistas da área de saúde, com os que são especialistas na área de TI, pessoal da área de direito, os juízes, advogados, procuradores, que são especialistas nessa área. Mas para nós, a gente já teve também especialista da área de tecnologia aqui, da UPE,
da UFPE, mas trazendo você para cá, nesse todo o teu conhecimento e essa sua experiência. O que é que você nos diz em relação do uso dessas GenAIs para desenvolvimento? Você acredita? Aí é aqui a sua opinião, na sua experiência, na sua expertise. Não precisa ficar preocupada, eu não tenho um arquivo, mas na sua experiência, o que é que você acha que vai acontecer com os desenvolvedores, com todos esses modelos, se cada vez entregam códigos refatorados É. e às vezes até com todo o pipeline completo? Nos fale aí do que é desse. Aí a pergunta de $1 milhão, eu vou tentar aqui, no feeling, expor o que às vezes eu penso a respeito, certo? E é como você disse, né? Uma coisa muito ainda recente, que as pessoas estão aprendendo o que é que isso significa tanto para o curto prazo como para longo prazo, né? Curto prazo talvez até a gente consiga mais facilmente ter uma ideia, mas longo prazo realmente é um negócio assim que a gente às vezes pensa e não consegue ter muita noção. Mas para a área de desenvolvimento específico, assim, eu acho que virtualmente é uma coisa ubíqua, assim, se todo mundo usa, certo? Então, se você está trabalhando com desenvolvimento de software, e aí seja qual for o seu contexto, né? Porque a gente sabe, né? Desenvolvimento de software, o cara vai ser o desenvolvedor, vai ser front-end, back-end, vai ser QA, vai ser testes, vai ser DevOps. No meu caso, vai ser análise de dados. Se mexeu com ter software envolvido, todo mundo usa GenAI ou IA generativa, ChatGPT, derivados. E é uma coisa assim, já ubíqua, todo mundo usa. E uma coisa que eu penso bastante a respeito é que sempre se fala, antes do GenAI, eu via muitas pessoas falando que a IA estava avançando, mas ela não tocava o que nos fazia humano, que era a nossa criatividade, né? E aí a gente talvez esteja levando um choque de realidade ao pensar que nossa criatividade não é tão criativa assim, no final das contas, né? Pode ser reproduzir. É exato, porque o que a gente entende como criatividade num ambiente, num contexto de desenvolvimento de software, mas não só, né? Nas artes, por exemplo, né? É um sentimento parecido. O que é que a gente vê como criatividade é aquele negócio, você absorve experiências diversas e aí a sua mente, que é exclusiva, é sua, é só você, sua vivência, seu passado, sua experiência, e você cria aquilo ali novo e ninguém cria igual. Aquilo ali é específico seu. E a gente, até pouco tempo atrás, talvez nem todos, mas a maioria de nós tinha essa ideia de que isso era o que nos fazia humano, de certa forma, né? Mas a gente vê que nos trabalhos criativos, tanto, tanto no aspecto profissional, mas no aspecto lúdico mesmo, de artes e tudo mais, né? Como eu citei, ele pode ser produzido, de certa forma, baseado no que a gente já faz, né? Então, o que eu estou falando aqui para software também é sério para cultura, para áudio, para vídeo, para filmes, né? Tocando aí no aspecto de arte também, que a gente percebe que é só olhar para tudo que a gente fez enquanto humanidade e a gente consegue criar essas coisas de maneira estruturada, né? Que é como, de certa forma, a IA generativa faz. E aí eu penso bastante nisso, que para o pessoal de tecnologia em específico, né? E aí dando uma agulhada assim, mas também no caso é que a gente achava que a gente estava a par disso, de achar que o nosso trabalho, a nossa atividade não vai ser não seríamos afetados, porque é a gente que está fazendo isso, não então quem está programando o ChatGPT é o pessoal que faz software no final das contas, né? É engenheiro de software, então a gente está a parte disso. Quem vai perder emprego são aquelas pessoas que trabalham com coisas com menor grau de intelectualidade, vamos dizer assim. Mas não é o caso, sabe? Então há uma preocupação, pelo menos eu tenho essa preocupação, não sei se todos compartilham dessa preocupação, mas dessa preocupação do que é que vai ser mais na frente. Porém, por outro lado, né, olhando para o outro lado, eu vejo que pelo fato, e aí, não sou o caso também, da gente conhecer o que é uma rede neural, o que é aprendizagem de máquinas, pensar que um transformer que está dentro lá do ChatGPT é um tipo de rede neural e que a gente sabe mais ou menos ali como é que ele funciona, eu tenho para mim hoje, esse meu pensamento às vezes vai para lá e para cá, mas hoje que ali também tem suas limitações, certo? É um modelo matemático. Modelo matemático, né, que no final das contas é
ali a gente tem uma impressão de criatividade que serve de maneira prática para muitas atividades, incluindo o desenvolvimento de software, certo? Mas no final das contas o que ele está fazendo ali, como a gente sabe, todo mundo sabe, olhando para trás e tentando fazer parecido com o que ele viu atrás, né? Com o que ele viu. Um aprendizado demais. Exatamente. Seja um aprendizado profundo. Exatamente. Todo o conceito de aprendizado de máquina é de você aprender com a experiência, né? Então, no final das contas, eu fico meio que nesses dois lados, de pensar que realmente é disruptivo, e isso vai impactar, e já impacta diretamente profissões, e especificamente a nossa na área de tecnologia, isso já no curto prazo, e deve impactar ainda mais, porém eu acho que vai ter um limite, vai ter um platô aí, eu acho que esse platô vai chegar se a gente já estiver próximo desse platô, né? Não sei se tu acompanhasse durante os últimos dias, inclusive, eu não tenho aqui exatamente a referência correta, mas vocês podem pesquisar depois, que a própria Apple soltou um artigo recentemente discutindo, né, que os modelos até em termos de marketing, começou, talvez não sei se exatamente começou com o DeepSeek, mas o DeepSeek começou a popularizar aquela ideia de pensamento profundo, Deep Research, né, Deep Thought, dele fazer uma pesquisa, tipo fazer um raciocínio, entre aspas, essa é a palavra, né, os modelos raciocinarem. E aí esse artigo em questão, lançado há pouco tempo pela Apple, me foge agora o título, vê que esse raciocínio é exatamente tão sofisticado assim. No final das contas, é aquele gerador de palavras ali, com uma estatística muito refinada, não? É muito refinado, muitos dados, é data hungry, né? E, inclusive, até um limite, né? Tipo, a gente tá quase chegando nesse limite, né? E, tipo, a gente já tá comendo a internet toda, vai comer mais o quê, né? Aí vai fazer aquele ciclo, né? Que ela vai começar a ser alimentada com coisas que a própria IA gerou. Isso aí tem até no podcast com o Kleber Zanquetin, Sim. ele coloca uma pesquisa que foi feita onde aquela IA começou a se Sim. alimentar com dados sintéticos, né? Os dados que ela gerava, ela estava sendo treinada com os próprios dados. E aí o objetivo da pesquisa foi ver a consequência, né? E o que o Kleber trouxe é que ela começou a estagnar. Sim, obviamente ali num mundo, né, bem restrito em termos de espaço de dados para fazer experimentação, mas obviamente ali sendo uma amostragem do que pode acontecer quando não existirem mais dados retroalimentar o processo de aprendizagem. E querendo ou não, quando a gente coloca muito que a inteligência artificial, né, tem que fazer todo o cuidado do ETL para imitar o enviesamento da IA, mas, de certa forma, é a primeira vez que eu vou colocar isso aqui. Certo. De certa forma, esse viés humano dentro dos dados não estruturados é o que diferencia com uma lógica, vamos dizer assim, puramente sintética, uma lógica robótica, da nossa lógica humana, que a gente não usa só a razão, a gente usa razão e emoção. Eu até trago Miguel Nicoleres, né, que é Sim. que ele não acha possível a singularidade com esses modelos que nós temos, né? O pessoal fala muito da inteligência artificial geral. Sim. E ele diz que com os modelos que existem, ele acha improvável isso acontecer. Porém, aí tem uma série de experimentações e cada vez mais eles estão buscando isso, né, que é a inteligência artificial, que é biológica, quer dizer, usa a parte de carbono com a parte de silício, quer dizer, é aquela mistura. Sim, o sistema híbrido. O sistema híbrido. Então, essa inteligência artificial, que inclusive saiu até no começo desse ano, né, uma pesquisa que botaram algumas protocélulas num processador para ver o resultado dessa simbiose. Talvez disso aí no futuro você tenha realmente uma inteligência artificial geral. Com o Fernando mesmo aqui, quando a gente teve a conversa, Fernando e vários outros, como Alexandre Pimentel, que é um desembargador, que é uma referência também na área de tecnologia, eles acreditam na singularidade. Fernando colocou que acredita, e muitos acham que isso pode acontecer. Até tem
o Gartner coloca que daqui a 10 anos haverá uma inteligência artificial. Porém, Geral, você fala, né? sim, que é a IGA, né, que é a AGI, né, que é a Artificial General Intelligence, que é para não confundir com inteligência artificial generativa. A generativa é o que a gente tem hoje. Aí é no seu mundo já. É aquela que seria um ser senciente. Mas aí eu lhe pergunto, já que a gente tocou nessa temática, se você acha que a gente chegará nessa singularidade? Veja, outra pergunta. Se a pergunta anterior era 1 milhão, essa aí já vale 10 milhões já. Que essa é mais difícil ainda. Veja, eu acho que do ponto de vista, vamos lá, né? Eu acho que do ponto de vista, não vou dizer filosófico, mas vindo da natureza, eu acho que a gente, no final das contas, é uma... E aí por isso que às vezes entra a filosofia no negócio, né? Porque, tipo, há vertentes diferentes em pensar sobre como pensar no que eu vou colocar aqui. Mas, por exemplo, eu tendo a acreditar que a gente, enquanto ser humano, é uma máquina muito especializada, né? O design dessa máquina foi feita aí em milhões de anos de evolução, certo? Muito especializada, que a gente, em algum momento, se a gente chegar até lá, né? Porque tem a discussão se a gente, enquanto humanidade, vai sobreviver ainda há muito tempo, mas que em algum momento, se a gente seguir um percurso, a gente chega lá, certo? E aí, ao chegar lá, a gente entenderia, por exemplo, como é que o cérebro da gente funciona, como é que o cérebro produz uma mente, né? Que a gente nem entende exatamente como é que o cérebro funciona e, quiçá, quem dirá a gente entender como é que a mente advém desse cérebro. A gente ainda não sabe disso. Perfeito. Então, eu acho que em algum momento, se isso é possível de acontecer. Se vai, é mais difícil dizer, né? Mas eu acho possível. E aí, para trazer para o tópico, né, de IA generativa, eu corroboro hoje da ideia que as pessoas têm de que a IA generativa não é o caminho necessariamente para isso, certo? Eu acho que a IA generativa tem produzido, assim, coisas impressionantes mesmo, a gente sabe, né? Nós, né? Exatamente, é impressionante, não? Por mais que você sabe, não, aquele ali é um gerador de palavras aleatório no final das contas, mas não parece ser, né? A gente sabe que, tipo, tem resultados impressionantes, o impacto disso na vida da gente diretamente, na economia, na política, isso já é uma coisa dada, é real, mas eu também tenho a acreditar que não é exatamente esse o caminho para a gente obter uma AGI, né, na verdade, e obter a tal singularidade. Porém, a gente, mais uma vez tocando nessa ideia de sistema híbrido, a IA generativa pode ser um dos pontos que compõem uma inteligência artificial generativa, porque a inteligência da gente tem várias coisas dentro dela, uma delas é a própria linguagem, a comunicação. Então, sei lá, pensando aqui de maneira grosseira, imagine que a parte de linguagem e comunicação pode advir dessa área de IA generativa, mas outras de reason, de raciocínio, de interação com o mundo físico, aí é outra coisa que as pessoas estão, cada um, né, os pesquisadores em cada uma das suas áreas estão pesquisando e que em algum momento a gente talvez seja capaz de juntar essas coisas. Aí, veja, esse é o filho meu. Talvez a gente tá aqui em 2025, se a gente ver esse vídeo aqui daqui a 10 anos, eu posso quebrar a cara. Mas eu tenho o feeling que a gente não tá tão perto assim da chamada singularidade ou a inteligência de uma inteligência artificial geral. E aí, por que as pessoas falam muito nisso? Aí é outro ponto que também a gente pode tocar. Que no final das contas, a gente tem players muito poderosos por trás desses modelos que querem vender, querem gerar dinheiro e precisam estar falando que aquilo ali vai dar alguma coisa. Exato. Isso aí é um ponto muito interessante que eu colocou, né? É a propaganda. Sim. Apesar de que nessa propaganda, se a gente olha pelo menos a OpenAI, como missão dela, ela bota a criação de uma inteligência artificial geral, né? Então, obviamente, o investimento que eles estão fazendo ali é na busca disso. A tal história, se vão conseguir com esse modelo, mas as pesquisas estão aí com várias outras mudanças. E tem tecnologias que a gente hoje ainda não utiliza, vamos dizer assim, fortemente com a IA, mas que tende a cada vez mais a gente ter acesso a isso, que é computação quântica, Sim. inteligência artificial, tudo isso pode trazer impactos aí que a gente nem visualiza, né? Sim.
Mas aí eu vou agora dar uma guinada Certo. para uma área que eu sempre achei muito interessante dentro da inteligência computacional, que obviamente hoje, o mundo hoje, vamos dizer assim, ele está dominado pelas redes neurais artificiais Sim. e com todas as suas arquiteturas, principalmente com a Transformer, que gera, mas tem as variacionais, todas que são para redes generativas. Mas uma área que eu sempre, isso aí foi muito bem, vamos dizer assim, abordado ou explorado lá no doutorado com, que eu considero uma das sumidades nessa área, que é o professor Carmelo, é inteligência de enxames. Com inteligência de enxames, você consegue resolver problemas de otimização de uma forma, que eu vou dizer assim, também muito impactante. Sim. Mas pouca gente sabe É verdade. o que é um swarm intelligence. Rede neural artificial, acho que esse termo está até já bem Popularizado. tá. Mas quando o pessoal fala inteligência de enxames, isso aí fica uma incógnita. Aí, como você tem essa expertise, vou aproveitar e trazer para o nosso público inteligência de enxames. Por favor, Anderson, nos fale aqui sobre Swarm Intelligence. Pronto. E aí, até tu citaste aí Carnello. Carnello foi meu professor na graduação. E aí, na carreira acadêmica, né, já que eu falei no início que eu fico nos dois lados, na parte acadêmica, então, muito do que eu acabei fazendo no mestrado e doutorado na Federal, na UFPE, veio, de certa forma, influenciado pelo que se estava fazendo ou se faz ainda na UPE, que acaba sendo a minha graduação, né? E lá o pessoal é muito forte até hoje, né? Tem alguns colegas de graduação e também de mestrado, doutorado que estão lá na UPE que trabalham com essa ideia de sistemas híbridos, né? Então, tentando resumir aqui de maneira mais grosseira até, mas para ter uma ideia geral, sistema híbrido tem, né, duas coisas diferentes, a gente vai tentar resolver um problema mesclando, fazendo um mix de duas coisas diferentes. Então, o que se faz muito é mesclar a área de aprendizagem de máquinas, que aí entra redes neurais artificiais como uma das arquiteturas possíveis, como que você citou, de inteligência de enxames, né? Então, inteligência de enxames vem dessa área de inteligência computacional, né? Que a gente tentar criar algoritmos, no final das contas, nesse contexto de otimização, baseados na natureza, né? No comportamento de coisas que acontecem na natureza, né? Então, a inteligência de enxames vem da ideia de você observar como é que uma revoada de pássaros funciona, que é o caso lá do PSO, né? Em que aquela, né, a imagem que a gente tem, aqueles pássaros voando em formação de V, né? Então eu tenho que meio que um líder ali, e como é que ele sabe exatamente qual o caminho ótimo a ser seguido até chegar no objetivo, né? Então o objetivo deles é, sei lá, migrar para outra parte para fazer sua reprodução ali, e a gente pode aproveitar essa ideia para resolver problemas computacionais, né? Então tem toda essa ideia de inteligência de enxames que é baseado nesses comportamentos vindos da natureza. É o PSO, né, que é baseado na revoada de pássaros, essa formação em V, e aí tem outros, o que você citou até, né, ACO, né, que é o Ant Colony Optimization, baseado em formigas, não sei exatamente qual o coletivo de formigas, um coletivo de formigas, colônia de formigas, é verdade, tá no nome em inglês. E também já vi coisas com colmeia de abelhas, e até o próprio Carmelo, salvo engano, tem um alcaté de lobos, né? É o de Carmelo que foi com o Fernando, é um FSS, é o Fish Skull Search. Ah, pronto, é isso mesmo, que é de carbono, né? Tá relembrando aqui os coletivos, né? Mas, por exemplo, eu já vi o pastor Lopoeta também trabalhando com alcateias. Isso, esse de lobos eu tive a honra de ter sido convidado por Carmelo para participar de uma banca de um doutorando, né, Sim, lá da UPE, de inteligência de enxames, que ele usou o Wolf Ray Optimization. pronto, é isso mesmo. E assim, foi um espetáculo. Sim, O trabalho dele foi excelente. sim, E assim, é isso que eu quero trazer aqui para a audiência, porque poucos conhecem sim, a grande utilidade desses algoritmos de inteligência de enxames, porque a gente consegue fazer otimização, problemas neperianos que você... normalmente eu na sala de aula eu trago o exemplo do caixeiro viajante. sim,
que quanto mais variáveis você vai aumentando, então, apesar de ser feito de computação tradicional, você resolve com poucas variáveis, mas quando você aumenta, quer dizer, ele não cresce aritmeticamente, ele sai crescendo exponencialmente e acaba ficando inviável. E aí você usando esses modelos, né, de inteligência de enxames, você resolve isso com eficiência, com eficácia. E aí eu lhe pergunto, o que você acha porque a gente tem já bem explorado, o público conhece bastante já redes neurais artificiais, inteligência artificial, mas não tanto de inteligência de enxames. O que é que você acha que teria que ser feito para que esse tipo de algoritmo também ganhasse Sim. popularidade, vamos dizer assim? E aí, trazendo também, deixando claro também para a audiência, né, como é que a gente pode usar, né, esses algoritmos baseados, né, em inteligência de enxames, nessa categoria, são basicamente caminhos de otimização, né? Então, na otimização, você tem várias variáveis, a variável é um problema multidimensional, e aí você quer maximizar ou minimizar uma função objetivo, né? Então, o treinamento de uma rede neural artificial, por si só, é uma otimização. Você quer minimizar uma função objetiva, você quer minimizar o erro em uma extrapolação daquela base de dados de treinamento, né, que é a chamada generalização. Então, uns algoritmos baseados em inteligência de enxames, como o PSO ou ACO que você citou, ou mesmo a ideia também do algoritmo genético, que não está exatamente na mesma categoria, mas também resolve problemas de otimização. Eles são os evolução. Exatamente, mas é também, de certa forma, na minha cabeça, eu gosto de colocar os quase na mesma categoria, porque são baseados lá na natureza, de certa forma, né? Então, o que a gente pode fazer com a rede neural? É desde coisas mais simples, como, por exemplo, otimizar os hiperparâmetros, né? Então, a gente sabe que para treinar a rede neural, a gente precisa definir, o experimentador precisa definir hiperparâmetros. Então, a gente pode utilizar esse algoritmo para resolver esse problema. Encontrar para a gente não fazer isso de maneira usando força bruta, que vai gastar mais recursos computacionais, ou mesmo a própria otimização dos pesos, né? Que aí é algo que se faz bastante de você utilizar algoritmo genético, PSO, formigas, abelhas, outros bichos tantos aí, para utilizar os pesos de uma rede neural, né? E aí, e aí, ligando com a sua pergunta, né? Como é que a gente faz para tentar popularizar ou dar essa ideia? Primeiro, a gente aqui no papel de mostrar que isso existe, de certa forma, né? Então, a gente até em sala de aula também, até quando tem oportunidade também, mostra que isso é possível e tentar mostrar que, por mais que a gente tenha hoje LLM resolvendo problemas, por vezes para problemas mais aplicados em menor escala, mas que são bastante úteis, a gente às vezes nem precisa de IA generativa, certo? Que aí é outra, Perfeito. é a parte talvez não negativa, mas é um efeito colateral da popularização de LLM. Porque se você tem qualquer problema hoje, olha LLM, tudo que é LLM, mas poxa, a gente tem problemas que podem ser resolvidos com coisa mais simples, São certo? vários motivos que existem de inteligência artificial. Sim, Isso que você falou é importantíssimo, porque inevitavelmente todo mundo hoje sim, fala de LLMs, mas a gente pode resolver problemas de classificação com outros modelos, sim, problemas de predição, de recomendação, sim, de associação. E aí, hoje, de certa forma, as LLMs eclipsaram sim, as outras soluções. sim. Então, é importante dizer isso, que a inteligência artificial ela tem várias abordagens, tem vários algoritmos que podem resolver diversas classes de problemas. Sim. E a própria, né, a gente pode utilizar LLM hoje, já que é tão fácil utilizar, qualquer pessoa que tem uma conta lá no ChatGPT, por enquanto ao menos, né, tá, depois o pessoal que pode começar a cobrar, né, de certa forma, mas por enquanto a gente tem algumas coisas aí gratuitas. Isso é uma preocupação até, é outro ponto, certo? Mas isso é até a preocupação que me vem também, tipo, a gente, meio que eu fico me preocupando de tipo, isso aí, eles ficaram dando o gostinho do uso, para de repente depois tirar quando todo mundo já estava pendente, de certa forma, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Mas já que a gente tem esse acesso, a gente pode utilizar como benchmark, né? Então, se você tem um problema específico aí, se é um problema seu acadêmico, ou um problema no seu trabalho, ou no seu negócio, é um problema que envolve aí dados,
e você tem aquele feeling que pode resolver aquilo ali, extraindo algum padrão escondido na sua base de dados, você talvez possa começar pela LLM, né, fazer um prompt lá, ou colocar sua base de dados e colocar um prompt lá, que é a coisa mais fácil do mundo, que é que a gente, respondendo a sua pergunta, ele vai dar uma resposta. Mas não necessariamente aquela resposta é a resposta ótima, né? Então a gente pode ter um benchmark. Então, beleza, esse é o ponto de partida. Mas aí se a gente observar o que é que tem adjacente a essa área, dentro da área de IA, desde algoritmos mais clássicos de aprendizagem de máquinas, ou mesmo arquiteturas mais simples, né, que requerem menos custo computacional, e a gente tenta resolver o problema e depois compara, né? Aí, se a LLM for melhor, paciência, usa LLM mesmo. Inclusive, assim, é muito ousado, né? Eu vejo várias publicações de pessoas, de cientistas, buscando a aplicação de algoritmos de inteligência de enxames para otimizar os hiperparâmetros das redes neurais. Sim, exatamente. E aí, com isso, a gente consegue salvar recurso computacional no final das contas, né? E é isso. E o próprio conceito, veja, não só redes neurais, né? Outros modelos também têm hiperparâmetros, né? Que a gente chama, né? Que são aqueles parâmetros que a gente, enquanto experimentador, precisa defini-los, né? E a gente pode usar isso aí para utilizar. É importante essa definição, porque existem parâmetros e hiperparâmetros. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, muitos dizem assim, o GPT tem 1 trilhão de parâmetros. Aí a pessoa configurar, porque quando a gente fala parâmetro, alguém configura assim, né? Parâmetro ali são os pesos que são usados internamente, são os cálculos. Hiperparâmetro, sim, é onde você vai configurar, fazer o que a gente chama de fine tuning, né? Sim. Um ajuste fino daquela arquitetura. E normalmente aí são 20 a 30 hiperparâmetros, isso depende muito do modelo. Sim. Então, só complementando, porque a própria... você falou que assim, o uso normal, o uso padrão, vanilla, é o hiperparâmetro, mas eu já vi as pessoas também utilizar agora isso para regionais mais simples. Isso talvez seja no mundo pré-transformer, né? Pré-LLM, de otimizar os próprios parâmetros da rede também. E você considerar isso como uma otimização a ser feita é otimizar os próprios parâmetros. Porém, quando a gente vai para o mundo LLM, que os números são muito maiores do que a gente tem em termos de modelos mais convencionais, de redes neurais, aí talvez não faça tanto sentido mais. Aí, assim, só para botar a tecla SAP, quando o professor Anderson colocou o modelo Vanilla, que a gente chama de baunilha, são as camadas, porque esses modelos são em camadas, né? Aí, Anderson, eu lhe pergunto, e agora a gente já está indo para os finalmente. Certo. Na sua visão, né, o que é que você acha que essas redes neurais vão mudar, se já, na sua opinião, já estão mudando o comportamento da sociedade? Aí eu gostaria da sua opinião em relação a... A gente sabe que a inteligência artificial é impactante, já está impactando a nossa sociedade, mas em termos de comportamento, o que é que você traz? Sim. Principalmente quando a gente vai para o lado acadêmico, né? Eu trouxe aqui uma vez, a gente teve a participação de César França. Sim, claro, César também. Que é muito focado na área da educação. Mas aí eu queria ver a sua opinião. Sim. Você também tem esse viés forte na área da educação. Sim. O que é que você traz de impacto do uso da inteligência artificial, tanto para os docentes como para os estudantes? Sim. Tem muita coisa para você falar a respeito, e eu vou tentar aí costurar alguns pontos. Primeiro, na parte de educação, tanto para docente e discente, todo mundo usa também, mas talvez ainda de maneira não estruturada, e talvez essa seja a preocupação nossa, de tentar pensar qual a melhor maneira, tanto para o docente como discente, para utilizar. Porque a gente, como docente, sabe que o aluno vai usar e o aluno sabe que a gente usa também. Então, é meio que... não precisa a gente estar escondendo que está todo mundo usando LLM, né? Mas aí, em educação especificamente, tem vários problemas aí em aberto. Não sei se não vou conseguir trazer as soluções, mas levantar problemas. Que é próprio, gente, a nossa própria educação foi muito... A educação hoje, ela é muito baseada em quanto você consegue produzir textualmente, né? Então, toda a ideia de você ter uma dissertação, uma tese, um trabalho, um ensaio,
olha, tem esse assunto, para você mostrar que você sabe desse assunto, escreve aí um texto, certo? A nossa educação foi sempre não, não é, sempre é sempre complicado, mas tem sido assim e é assim, de certa forma, mais ou menos agora também acaba sendo assim, né? Então, só que isso tem que mudar, de certa forma, porque a gente não pode mais confiar que o aluno sabe algum determinado assunto pela produção textual dele, porque a produção textual pode ser terceirizada, né? Vamos usar essa palavra, né? Então, como é que a gente faz? Veja, eu não sei exatamente, mas talvez explorar, e aí sendo específico em problema de educação, avaliação oral, não sei, de você acompanhar de perto, mais de perto ainda com o aluno, né? Tá mais trabalho do professor, né? Acompanhar ainda mais de perto o aluno para saber se ele está realmente absorvendo. Então, a própria educação tem... E aí, trazendo até, né, mais uma vez, me escapa aqui a referência correta, mas é fácil de pesquisar, trazer situações em que tem artigos que exploram de pegar problemas de aprendizado com 2 grupos separados, né? E aí colocar um para aprender com ChatGPT e outro aprender sem ChatGPT. E aí, nesse artigo específico, nessa situação específica, o aprendizado foi semelhante. Porém, o pessoal que usou o ChatGPT esqueceu mais rápido. Né? Então, ou seja, ChatGPT não, LLMs dão um boost, né, no seu aprendizado, porque você consegue aprender um caminho além, né? A gente faz isso, eu estou o tempo todo conversando com o ChatGPT, coisas aleatórias, de tipo coisa que eu pesquisaria na internet e vou lá pedir. Então, ele dá esse caminho. Porém, isso é um ponto em relação à educação, outra preocupação. A gente, já usei a palavra terceirizar, a gente está terceirizando esse exercício intelectual para uma outra entidade, para uma máquina, né? No final das contas, para um software, no final das contas. E aí a gente precisa da ajuda do pesquisador na área de cognição, psicologia, talvez, para tentar entender qual é o impacto disso, né? Porque quando eu já vi pessoas se perguntando a respeito disso e comparando com a ideia da calculadora. Dizer, porque antigamente quando não existia calculadora, você tem que fazer na mão. Quando surge a calculadora, você consegue fazer aqueles cálculos com a calculadora e nem por isso o mundo acabou e você não ficou menos inteligente. Beleza, concordo. Mas a escala é outra, certo? A escala é outra. Porque a calculadora só faz uma conta ali, só faz as contas básicas, vamos assim dizer, né? Outras mais complexas também. Mas a escala do que ela pode fazer intelectualmente é outra. Então, eu ainda persistiria nessa preocupação. Por outro lado, sempre trazendo aí os dois lados, né? Tem um conceito aí, já que eu, né, fazendo um que é técnico que eu falei lá no início, né? Que eu sempre tive esse interesse em ficção científica, né? E aí, lá na ficção científica, em muitas obras acabam abordando a ideia do transhumanismo, certo? Então, eu tendo a pensar que, beleza, a gente está transferindo a nossa capacidade, o nosso exercício intelectual para uma máquina, mas aquela máquina foi coletivamente construída pela humanidade, de certa forma. Então, talvez isso seja uma coisa aí, um princípio de transhumanismo. Isso sem tirar aí os aspectos aí, que é outro buruçu, que é aspecto econômico, aspecto de política, né? Quem é que vai ter esse... É um religioso também, né? Então, veja, a gente está terceirizando a nossa intelectualidade para um software que uma grande empresa tem uma propriedade desse software, certo? E aí eu fico com medo daqueles futuros cyberpunk mesmo, sabe? De grandes empresas tendo todo esse poder, né? E aí por isso que quando a gente fala muito de IA, e aí é a minha opinião a menos, não perpassa somente a tecnologia, mas perpassa outras coisas também, certo? Como eu citei, economia, política, ética, filosofia, porque não é só tecnologia não. Se fosse tecnologia era mais fácil. Aí, até aproveitando as suas considerações, tem um livro de ficção que eu sempre recomendo. Max Fischer é o autor. Sim. E o título é Homo Futurus, que é justamente o transmorfo, que ele chama, que é a transformação do homem, que antigamente se chamava de ciborgue, né? Sim, não que saiu um pouquinho de moda, mas sim. Mas esse transmorfo nada mais é do que essa simbiose da máquina de carbono com a máquina de silício, né? Sim. Agora, eu sempre falo desse livro porque eu acho que é uma tendência. A gente tem aí a Neuralink, né? Sim, sim. Mostra, e não só mais, que tanto Bezos como Bill Gates se juntaram para criar a sua concorrente de Musk, que há uma tendência de cada vez mais essas pesquisas desses implantes cerebrais com o objetivo de potencializar o cérebro venham se beneficiar, vamos chamar dessa inteligência coletiva, Sim. mas que corre o risco dela também ser
não ter uma barreira em volta dessa inteligência coletiva, né? Ela não ser compartilhada. Sim, exatamente. Eu acho que essa é a grande preocupação. Agora, eu costumo dizer, né, eu sempre tento olhar o copo meio cheio. Certo. E como você sempre se preocupou aqui nessa discussão de falar os dois lados da moeda, tudo na vida tem um lado negativo e um lado positivo, e depende muito do seu usuário, né? Sim. E isso foi abordado por muitos do que a gente já conversou aqui no Café com IA. Se eu não me engano, até Fernando colocou isso. O problema não é a IA, é quem faz o uso da IA. Mas eu penso que a tecnologia, e aí eu uso muito esse exemplo. Se eu perguntar para você hoje, quantos números de telefone você tem na sua cabeça? O meu da minha esposa. Eu nem o da minha esposa. Pô, porque isso aí tá complicado. Eu só tenho o meu na cabeça. Então, se a gente voltar aí, sei lá, uns 20 anos atrás, todo mundo tinha aí no mínimo uns 10 a 15 números, né? De tanto você discar. Sim. Para alguns não sabem nem o que é discar. Antigamente era um disco que você, para você chamar aquele número, você acabava memorizando, né? Sim. E você escrevia na agenda. Aí veio o celular, que hoje, às vezes, você nem precisa teclar o número ou buscar na agenda, porque basta dizer ligue para fulano, ele vai ligar. Obviamente, o seu cérebro, que é uma máquina de otimização, vai esquecer que tem esse problema. Não é mais um problema, assim, você está usando um recurso auxiliar. Mas eu sempre olho que o cérebro, nesse caso, e pegando o exemplo da calculadora que você deu, é como se você estivesse liberando o potencial do cérebro para outros problemas que passam a ser problemas complexos. Sim. Porque aquele problema que era complexo deixou de ser um problema simples agora, porque você resolve com uma tecnologia que é o que está lhe trazendo a oportunidade de resolver aquele problema. E aí, seu cérebro, como é uma máquina de otimização, ela vai buscar agora se focar em outros aspectos, e isso gera evolução. E aí eu penso sempre positivamente, né, que apesar de existirem as críticas, essas tecnologias vão deixar o seu cérebro, vamos dizer assim, preguiçoso. Sim. Eu não penso dessa forma. Claro que tudo tem vantagem e desvantagem na vida, mas eu penso que, de certa forma, você está começando a fazer uso do seu cérebro numa forma de analisar criticamente aquilo que você está recebendo. E aí acaba que hoje todo mundo está, de certa forma, direcionando, orientando, olhe, não pegue exatamente o que a IA gerou e tome como verdade absoluta, analise. Sim. Então, de certa forma, a gente está voltando a fazer uma análise crítica. A gente está tendo um recurso tecnológico que está nos fornecendo dados para a gente poder exercitar a crítica. E aí vem o raciocínio crítico, que muita gente divulga que, olha, hoje a gente não ensina mais as pessoas a raciocinarem, né? Talvez venha a vantagem. E aí, também trazendo o que você falou, eu li isso num artigo um tempo atrás, que a nossa forma de educação ela surgiu nos padrões gregos, né, de educação, onde você tinha o seu pupilo e o tutor. E aquilo era possível porque um tutor ele tinha poucos pupilos, então ele podia estar ali verificando a evolução e, não, você avança de estágio porque você aprendeu realmente. Hoje em dia é impossível, você pega às vezes uma turma que tenha 50, às vezes até muito mais que 50 alunos, como é que um tutor, um professor vai conseguir acompanhar de uma forma bem próxima esse quantitativo de pupilos? Sim. Mas com essas tecnologias a gente pode estar tendo a oportunidade, se for bem estruturada, né, essa nova forma de educação, a possibilidade de a gente ter professores para turmas pequenas, já que muita coisa a gente vai poder usar a tecnologia para atender as necessidades, vamos supor assim, básicas do ensino. E aí vem até do último podcast que eu aconselho todos a assistirem, esse é o 12º. O 11º, que foi diferenciado, esse 11º, a gente teve aqui 3 médicos,
A gente teve o Mário Rino, que é um cirurgião oncologista do Real Português, que faz cirurgias robóticas. A gente teve Frederico, mais conhecido como Dr. Fred, que é o diretor de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde. A gente teve o professor, né, Fernando Figueira, que é diretor do IMIP, que também é muito focado na área de tecnologia, e o juiz, né, o Luiz Mário Moutinho, que trouxe todos os quatro aqui trouxeram as suas visões, né, do impacto da inteligência artificial. E o interessante é que eu fiz a seguinte pergunta de provocação no final: o que é que eles achavam, como estaria a medicina daqui a 30 anos? Foi puxada. Mas uma coisa que ficou no consenso é que todos colocaram que a medicina ela vai mudar. A forma, né, de como hoje a medicina ela é aplicada não vai ser a mesma daqui a 30 anos, mas mudando por conta da tecnologia. A tecnologia ela vai trazer possibilidades que hoje não se pensa. Hoje você não consegue pensar, sim, pelo volume de coisas que um médico tem que fazer, né? Não só na parte operacional, mas a parte administrativa mesmo, né? Não é só, por exemplo, a parte cirúrgica, do que ele tem que estar concentrado ali, mas o que ele tem que fazer administrativamente, ter relatórios. Que acaba sendo um problema de otimização. Exatamente. Sim. E não só na área de saúde, mas em todas as áreas, porque cada vez mais todas as áreas exigem compliance, né? Tem uma série de regras que você tem que seguir, e aí você tem que atender uma série de exigências para poder estar em conformidade com as regras que só fazem crescer. E a nível municipal, estadual, federal, regimental da sua instituição, que é humanamente impossível você conseguir ter todo esse arcabouço de regras na sua cabeça. E aí é onde entra a tecnologia. Mas dito isso, eu venho agradecer fortemente a sua presença. Tenho certeza que esse bate-papo vai contribuir bastante para a audiência. E muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Álvaro. Eu sempre gosto de estar falando sobre esses tópicos, porque assim, eu acho super interessante, e também essa questão também de trazer para o público geral, às vezes, também alguns conceitos relacionados a tudo que eles estão usando, mas que às vezes a pessoa está usando ali, mas ali não para exatamente para pensar nos o que está ali por trás e quais são as consequências daquele uso, né? Então, eu acho que a gente conseguiu aqui tocar a superfície desses tópicos. Perfeito. Bom, muito obrigado pela audiência. Não deixem de assistir os outros Café com IA, né? Já tivemos aí vários, todos com sumidades, professores, doutores, que são PhDs nas suas áreas. E até o próximo.